vendo as urgências. Eu dizia da importância de vocês decorá-las. Sei que vocês já decoraram essas urgências, e agora que vocês já têm elas bem gravadas na mente e no coração, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Rever o caminho que já foi feito. Agora nós estamos falando do plano diocesano de pastoral, que depois vai surgir o plano paroquial, depois do plano diocesano. Então a proposta, depois que nós vimos quais são as urgências, é nós revermos o caminho. E aqui algumas perguntas que são norteadoras deste caminho. Essas perguntas devem estar presentes na nossa mente. A diocese tem elas presentes para a elaboração do plano, e depois no plano paroquial vocês terão que tê-las presentes. Primeiro, que caminho ou que caminhos a diocese já encontrou? Se nós tivéssemos bastante tempo, fôssemos ficar aqui 2 ou 3 dias, nós íamos agora fazer uma conversa para ver se vocês entenderam ou estão sintonizados para encontrar, para perceber os caminhos que a diocese encontrou. Como isso não é possível, nós vamos só memorizar. A diocese encontrou o caminho das diretrizes com os 2 eixos que nós acabamos de citar, Bíblia e missão. Que caminhos já foram percorridos? O Padre Marcelo acabou de ler aí o relatório. Já foram feitas algumas reuniões, já foi gestado e está sendo gestado todo esse planejamento para depois nascer o plano de pastoral da diocese. E que procedimentos estão sendo tomados? O procedimento agora é vocês levarem esse subsídio para as paróquias, e lá, de julho, que já está chegando o final, agosto e setembro, vocês fazerem as reuniões com o CPP para dar as respostas. De que forma as grandes metas das diretrizes estão se tornando realidade? Ela vai se tornar realidade a partir do planejamento de pastoral. Quando nós falamos das diretrizes, o próprio documento, ele já dá uma pista. O que é diretriz? Quando nós falamos de diretrizes, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? A palavra diretriz, ela significa o quê? Direção, caminho, rumo a ser seguido. Quando nós temos diretrizes, nós temos caminhos a seguir. Então a igreja no Brasil apontou para nós, para todas as dioceses, ou seja, as igrejas particulares, os caminhos para seguir, que vocês vão encontrar aí um resumo nesse texto base. Mas a diretriz ou as diretrizes, elas funcionam como um farol. Então a diocese, de acordo com a sua realidade, deve encontrar a melhor forma de transformar as diretrizes em plano de pastoral. A diocese então está buscando o melhor caminho, a melhor forma, a melhor maneira de fazer com que as diretrizes da igreja no Brasil se transformem no plano de pastoral diocesano. E a forma que ela encontrou é esse método que nós estamos utilizando, de envolvimento das paróquias na construção deste plano, guiados por esses 2 eixos, Bíblia e missão. O que é um plano de pastoral? Muita gente confunde, não sabe o que é um plano de pastoral. Vou pegar um exemplo aí banal, mas que ajuda a elucidar a expressão plano. Vocês, quando vão viajar de avião, quando vocês entram no avião, o avião tem um plano de voo. O piloto tem lá nas mãos o seu roteiro, o seu plano de voo. Então você pegou um voo para Porto Alegre, você não corre o risco de chegar em Manaus. Você vai para Porto Alegre com as devidas escalas, ou um voo direto, por uma rota já traçada no plano de voo. Pode ir tranquilo, se não tiver nenhuma turbulência grave, você chega ao seu destino. Plano
pastoral, é a mesma coisa. É uma rota que nós temos para seguir, para atingir um objetivo específico, um objetivo geral. Então nós podemos definir o que é um plano de pastoral com essa expressão: conjunto de atividades articuladas entre si para se chegar a um objetivo comum. Esse objetivo comum, para ser atingido, ele precisa ter um conjunto de atividades articuladas. Grifem a palavra articuladas. Essa articulação será feita pelas paróquias. Se a sua paróquia não participar do planejamento e do plano, ela não está articulada com a diocese. Então cabe a vocês que vieram aqui cobrar do pároco de vocês. Eles já estão sabendo. Alguns não estavam presentes na formação do clero. Esses então que vai exigir ainda mais que vocês coloquem a par da situação. Porque se o padre já estava presente lá, ele já está ciente disso. Mas se o pároco da sua paróquia não foi a formação do clero, ele está mais ou menos por fora dessa caminhada. E aí cabe o papel de vocês chegarem lá na paróquia e inteirá-lo desse acontecimento. Então a paróquia precisa estar articulada com a diocese e com as demais paróquias que formam a diocese para atingir o objetivo comum. E aí eu pergunto para vocês, mas qual é o objetivo comum? Vocês vão descobrir no decorrer da construção desse plano. Qual é esse objetivo comum? Vamos ver qual é a proposta. Bom, o objetivo comum estão indicados nas diretrizes. Essa aqui é a abreviatura de Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja. Toda vez que vocês virem a expressão DGAE, é a expressão, a abreviatura que a Igreja utiliza para as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Como é uma palavra enorme, então a gente abrevia apenas com 4 letras, DGAE. Objetivo geral. A Igreja no Brasil tem um objetivo geral. Nós vamos agora esmiuçar esse objetivo geral, para nós entendermos que a diocese terá o seu objetivo geral, que pode ser e deve o mesmo das diretrizes da Igreja no Brasil, e a sua paróquia, quando for construir o planejamento e o plano de pastoral paroquial, deve ter também um objetivo geral que comungue com o objetivo da diocese. Aqui nós temos o objetivo geral da Igreja no Brasil. Eu queria que vocês lessem juntos o objetivo geral. Vamos lá? Evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida rumo ao reino definitivo. Esse é o objetivo geral da Igreja no Brasil. É o que a Igreja no Brasil pretende alcançar. A Igreja no Brasil é a soma das dioceses. A CNBB é apenas um organismo que é formado por todas as dioceses. Então, quando nós falamos de objetivo geral da Igreja no Brasil, não é só o objetivo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É o objetivo de toda a diocese, porque a Igreja no Brasil é formada pelas dioceses. Cada diocese é uma célula desta igreja, como cada paróquia é uma célula da diocese, como cada organismo paroquial é uma célula da paróquia, e como cada agente de pastoral é uma célula
de cada organismo. Percebe essa imagem de corpo que tem a igreja, quando a gente usa a palavra célula? Aqui nós temos então o objetivo que nós queremos atingir. Observem que lá no comecinho vem uma palavra-chave, um verbo, que está em letras garrafais. Todo objetivo geral deve começar com a palavra evangelizar. Esse é o objetivo principal da igreja. Senão, ela não teria razão de existir. Vou abrir um parênteses aqui para a gente entender melhor. A igreja é tida pelo governo como uma empresa. Eu trato disso quando reflito com padres e leigos nas dioceses, o tema da gestão eclesial. A igreja é uma empresa que está classificada dentro do terceiro setor. Nós temos 3 setores dentro da administração de empresas. O primeiro setor, que são as empresas públicas, o governo, nas suas instâncias várias, governo federal, governo estadual e governo municipal. Todas pertencem ao primeiro setor. O segundo setor são as empresas particulares. Se você tem uma empresa que tem um CNPJ, você pertence ao segundo setor. E nós temos o terceiro setor, que são as empresas filantrópicas. Um leque de empresas, o terceiro setor, da qual faz parte as igrejas católicas e as demais denominações religiosas. Da Igreja Católica, nós temos a mitra diocesana, que é a matriz, e as paróquias que são filiais dessa matriz. Toda empresa, e quem já estudou a administração de empresas sabe disso, ela tem uma atividade fim e atividades meios. A atividade fim é o fim último que uma empresa pretende atingir. Nas empresas de segundo setor, qual é a atividade fim? O lucro. Toda empresa de segundo setor visa o lucro. Se você tem uma loja, você vende produto, você chegar no final do mês, você tem que ter lucro. Senão você tem que fechar as portas. O fim último dessa empresa de segundo setor é o lucro, o dinheiro. As empresas de terceiro setor, elas têm outras finalidades. Agora, trazendo para a nossa dimensão, igreja, o fim último da nossa igreja enquanto empresa ou não é evangelizar. E as atividades meios são as atividades que nós desenvolvemos para atingir o fim último, que é evangelizar. Os fins precisam ser condizentes com o meio, ou melhor, as atividades meio. Ela precisa se comungar, ser condizente com a atividade fim. Por isso, toda atividade que você fizer na paróquia, nas pastorais, toda atividade que a paróquia fizer, tem que preceder a seguinte pergunta: essa atitude, este ato, este procedimento evangeliza? Se a resposta for não, qual deve ser a atitude? Eliminar aquele meio. Se aquele meio não evangelizar, ele não vai contribuir para atingir a atividade fim, que é evangelizar. Só que está assim de atividades meios nas nossas paróquias que não evangelizam. Eu não vou nem entrar nessa questão porque é polêmica, mas com os padres eu sempre falo, para a gente ser coerente. Vamos pegar no âmbito econômico. No âmbito econômico, as atividades que nós temos para arrecadar fundos na paróquia, elas precisam
evangelizar. Se elas não evangelizarem, elas estão depondo contra o fim último, que é a evangelização. Então, muitas vezes nas nossas paróquias nós temos atividades, meios que não evangelizam. É polêmico, mas é real. Vou citar alguns exemplos. Nós não vamos nem entrar no mérito da questão. Eu não queria nem a participação de vocês, porque senão a gente vai se delongar num debate que não vai levar, vai engolir o nosso tempo. Na parte econômica, por exemplo, a gente precisa arrecadar fundos. O meio que a igreja tem mais eficaz e aprovado que evangeliza é a pastoral do dízimo. A pastoral do dízimo é a pastoral oficial. Agora, para arrecadar fundos, nós muitas vezes temos atividades que não evangelizam. Vou citar aqui apenas 2 ou 3. Venda de bebida alcoólica nas festas. Bebida alcoólica evangeliza alguém? Não. Nós temos lá a plaquinha do AA, do NA, da Pastoral da Sobriedade, mas quando temos festas, nós vendemos bebida alcoólica. É um meio que está contradizendo ao fim último. Porque a gente sabe que nós temos muita gente dependente de química, muita gente dependente de alcoolismo. Nós fechamos os olhos porque se não vender cerveja numa festa, a festa não dá lucro. Ah, é assim? Então vamos vender cocaína, vamos vender maconha, vai dar muito lucro. Se é para chutar o balde, então nós temos que ser coerentes. Outro exemplo polêmico das nossas paróquias: bingo. É contravenção penal, é crime. Mas para ter lucro, nós fazemos bingo e nós damos nomes: show de prêmios, show beneficente, chá beneficente, isto, aquilo. Temos às vezes telões ali com igualzinho cassino. No Brasil é proibido. Tem gente que é viciada em bingo. Eu já acompanhei pessoas que são dependentes de bingo, que gastaram tudo, perderam tudo em bingo. Mas nós fechamos os olhos e nós fazemos os bingos nas nossas paróquias em nome do lucro. E eu digo para vocês, um meio ilícito em nome do lucro não evangeliza. É polêmico esse tema, mas está aí. Para nós pensarmos, os meios têm que estar condizentes com os fins. Os meios não justificam os fins. A teoria de Maquiavel é o contrário. Os meios justificam os fins. Para você ter lucro, você pode usar qualquer procedimento. As empresas de terceiro setor que não têm ética, elas fazem isso. Mas como igreja, nós tínhamos que repensar nossas posturas. Mas infelizmente, a maioria acaba tendo esse procedimento. Estou trazendo esse tema sem a gente entrar nele, para mostrar que às vezes os meios que nós utilizamos não condizem com a evangelização. Sempre que você tiver uma atitude na pastoral, sempre faça a pergunta: isto evangeliza? Se não evangelizar, nós teríamos que tirar e encontrar outros meios para isso. Mas vamos lá, voltando aqui então no objetivo geral. Agora eu quero esmiuçar isso daqui que nós queremos atingir. Vamos lá. Coloquei o seguinte ponto: nós temos um plano de pastoral que responder a essas perguntas: o que, como, com o que, de que maneira, com quem, para que, onde, quando. Todo plano de pastoral precisa responder a essas perguntas. E o plano de pastoral da diocese não é diferente. O objetivo geral da igreja já contém essas respostas. Primeiro, o que? O que é que nós queremos? Evangelizar na força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos mover para essa evangelização. Isso tem que ficar muito claro no planejamento de pastoral. É isso que nós queremos. Nós queremos evangelizar na força do Espírito Santo. Como nós queremos evangelizar na força do Espírito Santo? De que maneira? Ou seja, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa. Aquilo tudo que eu falei antes do intervalo. Uma igreja discípula de Jesus, que segue os seus ensinamentos, que segue a palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Daí a opção de escolher como eixo Bíblia. Missionária. Aqui está o outro eixo que a diocese escolheu.
Profética, aquilo que nós falamos, uma igreja que anuncia, mas que também denuncia. E sobretudo, uma igreja misericordiosa. A igreja precisa ser misericordiosa, senão ela não é igreja também. Papa Francisco, quando escolheu eleger um ano da misericórdia, ele deixou muito claro: a nossa igreja precisa ser misericordiosa. Então, é dessa maneira que nós respondemos a pergunta como. Na hora de vocês fazerem com o seu pároco e o CPP o plano paroquial de pastoral, essas perguntas precisam ser respondidas. Como que a diocese vai fazer isso? Como que as paróquias vão fazer isso? Ela vai fazer isso alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia. É o alimento que vai nos fortalecer para termos um plano de pastoral consistente. De que maneira nós vamos fazer isso? À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Aquela opção que a igreja fez em Medellín, na conferência, na segunda conferência do episcopado latino-americano, no ano de 1968. Lá em Medellín, na Colômbia, a igreja fez pela primeira vez explicitamente a opção preferencial pelos pobres, referendada em 1979 na conferência de Puebla, no México. Com quem? Com quem que a igreja vai fazer isso? Com quem a diocese vai fazer esse plano de pastoral? Com quem? Com discípulos missionários. Onde eles estão? Aqui. Aqui, ó. Aqui estão os discípulos missionários, exatamente. Ela mostrou da frente, ela falou: eu não sou não. E aqui, ó, você fala: eu sou aqui. Ela mostrou o vizinho da frente, você também é. Todos nós. E aí lá na paróquia a mesma coisa. Isso, agora sim. Então, com discípulo missionário. E esses discípulos missionários são vocês, somos nós, somos todos nós. Para que a igreja vai fazer isso? Para que todos tenham vida. Vocês conseguem perceber aqui alguma coisa? Aqui está a quinta urgência. Uma igreja, vida plena para todos. Onde que ela vai fazer isso? Rumo ao reino definitivo. A igreja está presente, a sua razão no mundo, a sua razão de existir é para construir aqui o reino de Deus. Começar a construir aqui o reino de Deus. Por isso que a igreja existe. É por isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos aqui. Então ela tem que ter esse objetivo. E quando? Esse aqui é a data das diretrizes, 2015, 2019. A diocese vai ter como data no seu plano 2017 a 2020. Porque 19 é da Igreja do Brasil. Aí tem a Assembleia dos Bispos, saem as novas diretrizes. E a diocese sempre faz o seu plano um ano depois, ou depois que saem as diretrizes da Igreja do Brasil. Essa é a dinâmica. A Igreja do Brasil tem suas diretrizes. Assim que sair no ano de 2019 as novas diretrizes, maio de 2019 vai sair as novas diretrizes, as dioceses já começam a fazer o seu plano de pastoral. Como vocês também, depois do dia 15 de novembro, as paróquias e vocês que vão ser representantes lá, já começam a mobilizar o CPP e o pároco para fazer o plano paroquial de pastoral. É assim, a Igreja do Brasil, as dioceses, as paróquias, e depois organiza as paróquias. Essa é a dinâmica de fazer planejamento. A gente vem de cima para baixo, nessas instâncias, porque nós vamos seguindo as orientações que vêm de outras instâncias, até chegar na base. Se você participa de uma pastoral, a sua pastoral vai fazer o planejamento depois que a paróquia tiver um planejamento pronto. Porque senão você vai fazer o planejamento da sua pastoral e não conta com o planejamento da paróquia, que você fez antes da paróquia. Então é essa a orientação. Ficou claro isso, pessoal? Então quando vocês voltarem lá para as paróquias, avisem os párocos de vocês, se eles estiverem desinformados, que é esse o processo.
Tem paróquia já fazendo planejamento antes da diocese fazer o seu. Isso não dá, porque você não sabe qual que é a diocese, o que a diocese está propondo. Como é que você vai fazer um plano que não está comungando com a diocese? Espera sair da diocese. A partir de 15 de novembro, as paróquias já começam a se mobilizar para fazer o seu plano de pastoral. Aí eu já deixo a dica para vocês. Fala lá com o pároco de vocês. Que tal, em dezembro, nós fazemos uma bela assembleia paroquial para nós começarmos a bolar, planejar o plano paroquial de pastoral. Depois do dia 15 de novembro, que vocês já estiverem nas mãos o plano diocesano de pastoral. Aí você já tem o subsídio básico do plano paroquial. É essa a dinâmica.